Eis então que o deputado distrital Fábio Félix anunciou que irá oferecer uma denúncia, uma queixa-crime, enfim, uma notícia-crimes ao Ministério Público por um suposto crime de ódio praticado por um pastor dos Estados Unidos que pregou em um congresso de jovens esse final de semana das Assembleias de Deus, enfim, um suposto discurso de ódio praticado por esse pastor. Eu vou colocar aqui o trecho do vídeo onde esse discurso de ódio aparece e na sequência eu volto para fazer alguns comentários. Every homosexual, todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. heaven. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Every drag queen, Toda aquela drag every queen cross-dresser e prostituta has got a reservation tem reserva no inferno. in hell. Lá no inferno. The only thing A única coisa that will stop Sodom and que vai parar Gomorrah, Sodoma e Gomorra, stop Sodom and que vai Gomorrah parar Sodoma e from Gomorra coming in our e streets chegar até nossas ruas is the church. é a igreja. You boys Você moço that dress in tight pants, que está usando calça apertada, that's a homosexual spirit. que é espírito de homossexual, That's from hell. isso vai pro I'm inferno. here to preach against Eu it. tô pra pegar contra. Rapaz, será que o que incomodou o Fábio Félix foi o fato de que o pastor tenha dito que homens que usam calça apertadinha têm espírito homossexual? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu vou falar um pouco aí sobre essa notícia aí de que o deputado distrital Fábio Félix, que é um militante LGBT, anunciou, enfim, que irá denunciar esse pastor por suposto discurso de ódio contra a comunidade LGBT. Mas antes eu quero dar um rápido recado aqui para os senhores. O seguinte, senhores, vocês sabem que ao longo dos anos eu tenho disponibilizado aqui para vocês o meu perfil lá no Instagram, para quem quiser, enfim, interagir, seguir, etc. Mas eu admito que eu tenho sido bastante omisso. Muita gente participa, muita gente manda questionamento, manda, enfim, notícias para fazer vídeo aqui, e eu tenho sido bastante omisso, tá? Eu estou admitindo isso. Já falei para vocês um bocado de vezes aqui, eu não me considero um cara muito ativo nas redes sociais. Aqui no YouTube isso aqui é muito mais um sacerdócio do que algo realmente que eu uso como uma profissão ou como qualquer coisa do tipo. Mas eu entendo que lá também é uma plataforma que pode ser muito útil na divulgação do conteúdo aqui do canal, de modo a atingir outras pessoas também, que às vezes participam lá mais do que aqui. Então, a partir de hoje, eu assumo o compromisso com vocês, de todas as quartas-feiras, eu vou abrir aquela caixinha lá de perguntas para poder participar e vou responder por lá e também por aqui, eventualmente, já que a gente tem um quadro aqui no canal que é o Faça a Sua Jogada. Mas eu prometo, então, que vou ser um pouco mais ativo lá no Instagram. Peço perdão para o pessoal que geralmente participa, manda mensagens, eu acabo não respondendo. Pretendo transformar isso a partir dessa semana. Então, hoje, já, quarta-feira, vai ter uma caixinha de mensagens disponibilizada lá para vocês, tá bom? Então, senhores, é o seguinte. Eis então que o Fábio Félix, esse deputado distrital, resolveu que vai denunciar ao MP esse pregador aí que, enfim, teria feito esse discurso de ódio, enfim. Senhores, só uma pessoa muito retardada, muito imbecil, vai dizer que aquilo ali foi um discurso de ódio, porque aquele pastor não está nada mais, nada menos do que defendendo aquilo que é o ponto de vista bíblico sobre a homossexualidade. Ponto. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui nesse canal. A homossexualidade em si, para mim, não é pecado. Agora, a prática do ato homossexual é pecado. No Gênesis é dito isso, na lei de Mosaico é dito isso. Cristo fala sobre aqueles que têm que se fazer eunucos por amor ao reino, né? Provavelmente se referindo aos homossexuais, que, enfim, têm essa orientação sexual. Paulo fala sobre isso, inclusive Paulo fala muito sobre essa questão no livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 1. O ato homossexual em si é um ato pecaminoso. Ponto. Agora, o que esse pessoal quer é exatamente criminalizar o discurso sobre o pecado. É isso que muitos cristãos ainda não entenderam, principalmente o pessoal institucional. O que esse pessoal quer, em última análise, é proibir a pregação do conteúdo da Bíblia. Porque enquanto a Bíblia existir, a noção de pecado vai existir na sociedade. E o pensamento pós-moderno é completamente incompatível com a ideia de pecado. Ponto. Esse pessoal não suporta a ideia de pecado. E é exatamente contra isso que eles estão se insurgindo. Só que como eles não podem diretamente dizer que querem combater a Bíblia, eles não são honestos o suficiente para isso, eles criam esse discurso de, não, isso é discurso de ódio. Meu amigo, é só o que a Bíblia diz.
ponto, goste você ou não. Agora, o que muitos cristãos, como eu acabei de falar, não enxergam é exatamente que o objetivo é esse. Por isso nós ficamos nessa passividade toda, nessa letargia, não entendendo que esse pessoal avança. Agora, o que tem que começar a acontecer? Esse pessoal começar a ser processado por discurso de ódio também. Porque vem cá, por que não é discurso de ódio quererem me proibir de defender aquilo que um livro sagrado que existe há milênios defende e é o livro no qual eu acredito? Por que isso também não é discurso de ódio? Por que você querer proibir o cristão de defender aquilo que é importante para ele não pode ser considerado racismo religioso? No criar esse crime bizarro agora também, racismo religioso, por que um cristão que está lá no púlpito da igreja dele, para um grupo específico de pessoas que pensam como ele, por que ele não pode defender aquilo que o livro sagrado dele defende? Isso também não pode ser considerado discurso de ódio? Então esse pessoal tem que começar a receber processo também, tem que começar a ser processado, porque eles estão acostumados a sair processando todo mundo. Aí pega um judiciário muitas vezes militante, pega um ministério público muitas vezes militante, e eles acabam se dando bem. Mas por quê? Porque nós cristãos nos omitimos completamente. Já falei 1 milhão de vezes. Essa nossa passividade é extremamente nociva. Agora, outra coisa que me chama muita atenção também é o seguinte, meu amigo, por que é diabos que um gay, que uma lésbica tem que se preocupar com o inferno? Não faz o menor sentido. Você tem que, não, o inferno. E daí, meu amigo, de duas uma. Ou você acredita nos discursos das religiões que são as grandes criadoras do inferno, e aí me desculpe, todas elas condenam o ato homossexual sem exceção, então você está indo para o inferno, ou então, meu amigo, você não acredita no inferno. Que sentido faz um gay e uma lésbica querer acreditar no inferno? É a mesma coisa, imagina que um militante LGBT chegasse para mim e dissesse o seguinte: Duarte, se você não for gay, você vai arder eternamente no arco-íris. Sabe o que eu ia dizer para um cara desse? Foda-se, eu não acredito no arco-íris ardente. Acabou a discussão aqui. Agora esse pessoal fica se doendo porque um pastor da Assembleia de Deus, que é uma das igrejas assim, né, mais moralistas de todos os tempos, está pregando algo que a Bíblia, na verdade, não é nem a moralidade da Assembleia de Deus, mas que a própria Bíblia condena. Aí o cara vai ficar se doendo, isso é discurso de ódio, isso é tudo uma desculpa para o quê? Em última análise, é o que eu falei, esse pessoal quer proibir a própria pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho em si traz a ideia de pecado. Ah, Duarte, mas nós temos que pregar a graça e o amor de Deus. Meu amigo, não existe graça sem a ideia de pecado. As duas coisas são indissociáveis. O apóstolo Paulo fala bastante sobre a graça no livro de Romanos, mas ele começa o capítulo 1 de Romanos, inclusive condenando o ato homossexual, porque ele está condenando o pecado. Não existe a ideia de pecado distante da ideia de graça, não existe graça sem a ideia de pecado. Mas hoje muitos padres, muitos pastores só querem pregar o amor, só querem pregar a reconciliação e se esquecem de pregar sobre o pecado. Não tem como, meu amigo. Daqui a pouco vão estar querendo, não, você está falando contra a prostituição, isso é discurso de ódio, né? Falar que é pecado é discurso de ódio. Dizer que a promiscuidade é discurso de ódio, dizer que você é uma pessoa desonesta, uma pessoa corrupta, isso é discurso de ódio. Em última análise, repito, é isso que esse pessoal quer, acabar com qualquer tipo de pregação ou de mensagem que traga a ideia de pecado, porque isso é perturbador para esse pessoal. Então abramos os nossos olhos, nós cristãos precisamos ser mais ativos, inclusive nesse tipo de coisa, processar também esse pessoal, para eles ficarem espertos, porque não é assim que funciona a coisa, não está bagunçado assim. É claro que o Estado está caminhando na direção de albergar esse tipo de discurso. Por quê? Porque o objetivo é preparar o cenário para o governo de alguém que a gente já sabe quem é, meu amigo. Dentro da teologia bíblica, da escatologia bíblica, é o anticristo. Mas aí você dá o nome que você quiser, nova ordem mundial, novo normal, dê o nome que você quiser. O fato é que nós caminhamos para um cenário onde isso aqui realmente vai virar o quê? 1984, você está completamente proibido de falar algo que o Estado não te autoriza a dizer. Então, se você olhar para um homem e ele for homem, você dizer que ele é homem, você pode estar cometendo transfobia, porque vai que é uma mulher trans, né? 2 mais 2 não é igual a 4. Isso aqui está caminhando para um admirável mundo novo, onde a promiscuidade vai comer solta e qualquer tipo de pregação contra isso vai ser considerado errado, porque é uma sociedade extremamente permissiva. Lembra lá do Aleister Crowley? Né? Faça tudo o que quiseres, esse há de ser o todo da lei. Faça o que quiseres, esse há de ser o todo da lei. É para essa sociedade que nós caminhamos, admirável mundo novo. E agora isso aqui vai virar um Fahrenheit, meu amigo, porque daqui a um tempo as Bíblias também serão queimadas. E aí a gente vai ter que voltar para uma espécie de livro de Eli. Cada um vai decorar ali um livro, cada um vai decorar um capítulo, porque a mensagem da Bíblia vai sim ser criminalizada. É isso que esse pessoal quer. O Fábio Félix, em última análise, é um militante LGBT que inclusive coloca a própria homossexualidade à frente do cargo dele. Quando ele foi eleito no final do ano, de fato, o deputado distrital mais votado, o que ele diz? Nossa, é simbólico que um homossexual seja o deputado distrital mais votado em Brasília. Sim, meu amigo, mas a deputada federal mais votada foi a Bia Kicis, que é bolsonarista até o osso. E aí?
Esse teu argumento é um argumento totalmente falho, né? Vossa Excelência precisa repensar melhor seus argumentos. Então, é um militante LGBT e ele quer impor o medo. O que esse pessoal quer impor o medo, mesmo para qualquer discurso pró-família, pró-vida, né? A Bíblia fala muito claramente, homem e mulher, macho e fêmea os criou, acabou, não tem o que discutir. Isso é a ideia bíblica de família, isso é a ideia bíblica de casamento, não tem o que ser discutido aqui, mas o que esse pessoal quer, em última análise, é realmente criminalizar a Bíblia. Portanto, abramos os nossos olhos. Você que é cristão vai precisar ser fiel àquilo que você realmente acredita e não ceder a essas pressões. Meu amigo, a Bíblia diz que é pecado, acabou, é pecado e ponto final, queiramos nós ou não. Então, principalmente vocês que são cristãos institucionais, que estão muito mais expostos a esse tipo de coisa, preparem-se, porque tempos sombrios se aproximam. E aí realmente, meu amigo, nós veremos quem são aqueles que fazem parte do rebanho de Cristo e aqueles que simplesmente, meu amigo, estão ali só para o oba-oba, sem ter a menor consciência do que realmente é ter compromisso com o Evangelho. Porque, repito, não existe graça sem a ideia de pecado. Lembrando-se sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.